Meus irmãos, estamos mais uma vez iniciando nossa classe de estudo Logos. É um grande prazer estarmos com todos vocês aqui para mais um dia de estudo. Deus tem nos abençoado muito, né, nesses estudos. E hoje, pela graça de Deus, nós temos um irmão queridíssimo conosco, que é o licenciando Daniel Jardim, né, que atendeu prontamente esse convite, né? Muito solícito em estar aqui conosco, e o Senhor nos trouxe ele aqui. Daniel, que o Espírito Santo te ilumine, seja usado como instrumento para falar a palavra de Deus aos nossos corações, compartilharmos com todos. Te agradeço muito, Deus continue te abençoando o teu ministério, a família. Antônia, ontem, membro da igreja agora, membro menor, que Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre você, né? E que continue nesse caminho, com esse coração dedicado, né, ao ministério, à obra do Senhor, né? Tá? Daniel, é até uma coisa muito interessante falar aqui, um testemunho, é sempre solícito, né? Quando a gente vai falar uma coisa, está sempre solícito e sempre vem aquele, conte comigo, sempre. E eu te agradeço, meu irmão, e você também. Conte comigo, conte conosco aqui. Estamos juntos, né, nesse trabalho do reino de Deus, né? Somos instrumentos na mão de Deus. O Senhor te use nessa noite. E para iniciar, nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir, deixa eu ver aqui. Porque, olha, como eu estou no celular, eu não costumo orar. E aqui no nosso sorteio, aqui, Elisete, nossa irmã Elisete, orar para que o Senhor venha estar nos iluminando, o Daniel, e os nossos corações também para ouvirmos a palavra de Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento em que estamos unidos, Senhor, para te adorar, para ouvir a tua palavra, Senhor, para entregarmos, Senhor, nossos corações mais uma vez, para aprendermos de ti. Te pedimos que tu tomes o teu servo, Daniel, nas tuas mãos, que tu uses, Senhor, para falar do teu amor aos nossos corações, para aprendermos mais e mais de ti, Senhor. Abra, Senhor, nossas mentes e nossos corações, mantendo-nos cativos em ti, Senhor. Que os nossos olhos estejam voltados para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel, a palavra é tua, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Presbítero Denilson, é claro que eu quero repetir novamente, dizer que você sempre pode contar comigo e é uma alegria dizer sim a esse convite. Na verdade, eu fico muito feliz, viu, meus irmãos? Eu me dirigindo a todos vocês, de participar desse momento com vocês. Eu louvo a Deus por fazermos parte de uma igreja que leva a sério o estudo, uma igreja que não abre mão de aprender cada vez mais acerca da palavra, e isso é uma bênção. Então, eu quero transmitir aqui, em primeiro lugar, da minha alegria. Eu sou muito grato a Deus por fazer parte dessa igreja ao lado de vocês, e eu agradeço muito de forma especial hoje pelo convite. Só dá um ok aí para mim. Vocês me ouvem bem? Está baixo? Bem. Então, muito obrigado pelo retorno rápido. Hoje a gente vai dar continuidade às lições que nós já tivemos nas últimas semanas, e o tema específico de hoje é a igreja. E esse é um tema que, hoje em dia, especificamente no momento que nós vivemos, ele pode nos agregar muitas coisas, né? A gente vê no nosso país discussões acerca da necessidade ou não da igreja local, que eu digo, nesse contexto de pandemia, um contexto tão difícil para a gente viver. A gente tem pessoas que defendem o fechamento, outras que defendem a manutenção da abertura. Tudo isso cerca o tema que nós estamos falando hoje. Não tem a ver diretamente, eu não pretendo entrar nesse assunto tão diretamente, mas cerca, né, a questão da igreja, ela hoje é uma questão presente em discussões no nosso país.
E não somente de hoje, por conta da pandemia, de anos para cá, nós vemos pensamentos como: eu não preciso de igreja, a igreja sou eu. Talvez você já deve ter ouvido algo do tipo. Ou então, para que eu vou em um lugar se Deus me ouve de casa, se Deus me ouve de onde eu estiver, se eu posso adorá-lo de onde eu estiver, na minha casa? Ou então, talvez você já deve ter ouvido: a igreja visível, a igreja local, é menos importante do que a igreja invisível. Ou então, frases engraçadas na internet, dizendo, tipo, engraçado, mas trágico, dizendo: Jesus é até legal, o que estraga são os seus seguidores, como se a igreja fizesse um mau testemunho acerca do Senhor, a igreja fosse algo ruim, mas Jesus fosse alguém bom. Essas questões, elas cercam, muito possivelmente você já ouviu algumas dessas expressões. Para começar a aula, eu esqueci de falar isso antes, eu não sei se é o costume disso, mas nós estamos num lugar muito à vontade, eu particularmente estou muito à vontade, então, se for uma prática, se vocês quiserem interromper, fazer algum comentário, fiquem à vontade, talvez se você levantar a mão eu não vou ver, porque eu estou aqui olhando para a câmera, então assim, fique à vontade, tá? Depois também a gente pode discutir, eu não tenho problema de ser interrompido por irmãos que ou discordam de mim, e aí vai ser muito legal a gente debater, ou então tem algo a acrescentar àquilo que eu estou falando e também vai ser uma bênção. Então você já deve ter ouvido alguma dessas frases que eu falei, né? Com certa frequência a gente se depara com pessoas que são machucadas, que já estiveram conosco na igreja, mas aconteceu alguma coisa e elas se sentiram machucadas e simplesmente perderam a vontade e simplesmente não estiveram mais presentes dominicalmente na igreja, ou se frustraram com alguma coisa, ou se frustraram com alguém e descontaram essa frustração justamente na comunhão na igreja local. Certamente, se eu perguntar para você: olha, vamos lembrar de alguém que fez isso, e você vai lembrar. E os motivos para isso acontecer podem ser muitos. Eu não estou dizendo que isso não tem motivo. Desilusão, chateação, expectativas frustradas, abandono, tudo isso é muito provável que algum desses nossos irmãos encontre um motivo justificado para sua ausência dos cultos. Mas a pergunta que eu me faço dentro do nosso tema será que essas perguntas que eu fiz no início, que são muito comuns da gente ser ouvido no nosso tempo atual, de que a gente não precisa de igreja porque a gente pode adorar em todos os lugares, será que essa é a perspectiva bíblica? Será que é isso que o Senhor nos ensina sobre a sua palavra, sobre igreja? A gente está vendo nos domingos à noite, e eu também, a Juliana até comentou sobre a pregação de ontem, eu também pretendo não entrar muito na pregação de ontem, por mais que passe um pouco, mas na igreja primitiva, aquela que é registrada na Bíblia, que a gente tem estudado o crescimento dela durante as nossas pregações dominicais à noite, na série Até os Confins da Terra, a gente vê que não existiam templos. As reuniões comunitárias eram feitas em casa. Hoje a nossa realidade é diferente. A gente pode ter a certeza que a gente deve adorar a Deus em todos os lugares. Nós podemos adorar a Deus em todos os lugares e devemos fazer isso. Nós podemos adorá-lo enquanto vamos ao trabalho, louvá-lo quando nós acordamos, orar entregando nossa noite quando nós vamos dormir. Estar em constante adoração ao Senhor, isso é verdade, é esperado de nós que nós façamos isso. Mas o que não é verdade, e que isso vai ficar claro desde as primeiras palavras que eu falar essa noite, é que nós, por causa disso, porque Deus pode ser adorado em qualquer lugar na nossa vida, é que por causa disso não há mais a necessidade de estarmos inseridos em uma comunidade local. Isso não é verdade. A reunião comunitária, pública, de adoração ao Senhor, é algo presente desde o início da comunidade cristã. No dia do Pentecostes, os cristãos estavam reunidos e receberam o Espírito Santo todos reunidos no mesmo lugar. O viver em comunidade é uma característica presente desde o início no cristianismo. É interessante isso.
e eu já quero passar logo para a nossa lição, mas eu queria fazer essa introdução porque é interessante falar sobre esse viver em comunidade como presente no cristianismo. Alguém interrompeu, pode falar. Ali embaixo. Não, imagino então que não seja um microfone aberto. É interessante porque especialistas bíblicos afirmam que o ser humano ele foi criado em duas direções. A primeira delas como um ser religioso. A segunda delas como um ser comunitário. Ou seja, o ser humano ele encontra sentido de vida à medida que ele adora ao Deus que o criou. Ele é um ser adorador, ele tem necessidade de adoração. Mas ele também tem necessidade de comunhão. Ele é um ser relacional porque ele reflete a imagem de um Deus múltiplo que o criou. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa, ele reflete a imagem de Deus, um Deus múltiplo, em ser um ser comunitário. Então, correr disso, pelo motivo que for, correr da comunhão, correr do relacionamento, é correr de algo que o próprio Deus idealizou para o ser humano. O pecado agiu deturpando isso, trazendo egoísmo, trazendo raiva contra a comunhão dos santos, todas essas coisas, deturpando a ideia de relacionamento entre os semelhantes. A gente vê isso desde o início, quando Adão ele é interrogado por Deus e Deus pergunta: o que você fez, Adão? E no mesmo momento ele coloca a culpa na mulher que Deus deu a ordem para ele cuidar. Então a gente vê o relacionamento humano sendo quebrado desde o início da ação do pecado. E o senso de comunidade ele é deturpado pelo pecado. A gente não pode se enganar achando que isso é só uma realidade de hoje. Por isso que o nosso tema hoje é muito importante. Faz parte do nosso ser como cristão fazer parte da igreja. Isso é algo que não dá para ser dividido. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele nos dá um bom direcionamento, uma boa visão bíblica acerca desse tema, quando ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Dentro desse sentido todo, a gente pode perceber a relevância do tema de hoje. E o Sproul começa, na nossa lição, abordando a ideia de que o termo igreja, ele aponta para uma dupla perspectiva. Ele aponta para uma perspectiva, em primeiro lugar, atemporal. Uma perspectiva que tem a ver com todas as eras, desde que o ser humano foi criado à imagem do Senhor. E ele tem a ideia, quando a gente fala de igreja nessa primeira perspectiva, tem aí a ideia da união de todos os salvos em Jesus, tanto pela fé de que o Messias viria, tanto pela fé de que Jesus é o Messias. Né? Todas as pessoas sempre foram salvas em Jesus, tanto pela fé anterior à sua vinda, como pela fé posterior à sua vinda. Todos os salvos, então, de todas as eras, compõem um só grupo, chamado igreja, como Sproul diz. E nessa perspectiva, a gente pode chamá-la de igreja invisível. Eu não gosto tanto desse termo, mas é uma particularidade minha, porque eu acho que traz mais confusão para esse tema, mas o ajuntamento, o grupo invisível de todos os salvos em Jesus Cristo, e nessa primeira perspectiva é chamado de igreja. Essa é a igreja invisível. É daqui que a gente afirma no nosso credo de que só existe uma igreja. Que uma igreja que ela aponta para 4 características. Ela é santa. Por que ela é santa? Porque ela é separada por Deus do mundo. Ele escolhe individualmente cada um desses membros dessa igreja e os separa do mundo.
Eles são chamados para viver separados do mundo em pecado. Então, essa igreja é santa. Não existe nada que pode manchar a santidade dessa igreja, porque ela é santa por causa do próprio Deus. Essa igreja ela é una. Ela é una por quê? Porque não existe desmembramento. Os salvos em Cristo do primeiro século fazem parte do mesmo grupo de salvos em Cristo do século 21. Nós aqui fazemos parte do mesmo grupo de salvos dos apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, todos nós somos irmãos em Cristo, nós fazemos parte da mesma igreja. Essa igreja também ela é católica, ela é universal. Por que ela é católica? Por que ela é universal? Porque ela abrange irmãos de todo o mundo. Percebe? Que a bênção de Deus de salvação, ela é expandida para todo mundo. Ela não está restrita a uma nação, não está restrita a um território. Igreja, nesse sentido primeiro de igreja invisível, ela é santa, una, católica e apostólica. E apesar de nós não a vermos, nós sabemos que é essa igreja que é chamada na Bíblia como a noiva de Cristo. Essa igreja invisível, composta de todos os membros, é essa que recebe a promessa de que um dia o Cordeiro voltará para buscá-la. E então nós nos uniremos, o Cordeiro se unirá à sua noiva e nós viveremos eternamente em glória. É essa igreja que nós vemos sendo chamada como um só corpo, no qual não existem divisões, não existem as denominações. Ah, não, essa parte aqui são os presbiterianos, essa aqui são os... Não, a igreja é um só corpo. Presbiterianos são tão igreja, tão corpo, como os batistas, como os pentecostais, e por aí vai. E essa é a beleza da igreja, no que diz respeito à igreja invisível. Essa igreja, essa beleza, está ligada no fato de que quem a constrói é o Senhor. Nós não sabemos quem são os filhos do Senhor até que Ele mesmo os convença de seus pecados. Até que Ele mesmo haja no coração, trazendo também consciência do juízo e da justiça de Deus, como João no capítulo 16 afirma. É por isso que, como a gente não consegue enxergar, mas a gente crê nessa perspectiva bíblica, que nós declaramos, que eu falei há pouco, que a igreja é uma só nesse sentido de invisível, atemporal e uno. Todos nós, ao sermos habitação do Espírito do Senhor, fazemos parte dessa igreja, ainda que espalhados por toda a terra. Nós, então, como cristãos, nós fazemos parte da igreja, porque a igreja, numa primeira perspectiva, é a união de todos os salvos. Por isso, que quando a gente encontra alguém de outra denominação cristã, nós sabemos, aqueles que reconhecem que Cristo é o único Salvador, nós sabemos que nós estamos falando com um irmão, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós somos parte da mesma igreja. Mas se nós não conseguimos enxergar essa igreja invisível, será que nós temos condições de definir em termos palpáveis como é a igreja do Senhor? Imagina, se a gente está falando de um grupo invisível, espiritual, será que a gente tem como dizer, isso aqui é a igreja, isso aqui não é? Sproul utiliza-se das expressões do credo apostólico para mostrar que o conjunto dos crentes, ele tem sua autoridade e fundamento nas palavras apostólicas, nas palavras dos apóstolos acerca do Salvador. É por isso que nós dizemos que a igreja, em quarto lugar, essa invisível, é uma igreja apostólica. Porque a igreja não é definida pela palavra dos seus líderes atuais. Ela não é definida por decretos humanos.
A igreja ela é definida pela autoridade que o próprio Senhor Jesus revelou aos seus apóstolos e estão escritas e acessíveis para nós na palavra do Senhor. Então, não é somente dizer por aí que todo mundo que diz eu sou igreja, eu sou igreja, eu sou igreja, que necessariamente isso acontece. A igreja ela é firmada em uma só doutrina. É como se todos nós cremos na mesma coisa fundamental. Qual é essa questão? Que o mundo foi criado de forma perfeita, o pecado veio através da rebeldia humana, destruiu e afetou todas as áreas da criação. O homem não tem como se salvar. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E a salvação é imputada a todos aqueles que creem e somente pela fé. Essa é a base total. Esse é o ensino dos apóstolos revelado nas Escrituras. O ensino não está em você é salvo se você pagar. Isso é só um exemplo aleatório que eu estou dando. Não. É se você crer em Jesus. Você entende como há uma unidade de pensamento e isso não está em mim, não está em você. Isso é revelado a nós pela doutrina ensinada pelos apóstolos. Por isso que ela é apostólica. Assim, para terminar esse primeiro aspecto da igreja, nós podemos perceber que não é possível ser cristão, não é possível ser um salvo sem estar ligado à igreja. Se você é salvo, você faz parte da igreja. No entanto, se a gente parar essa aula aqui, nós vamos ter uma grande confusão no que diz respeito àquelas frases contemporâneas que eu falei no início. A igreja sou eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, e por aí vai. Eu gostei muito da forma que o Sproul trabalha a questão da igreja quando mostra a dupla perspectiva a partir de uma expressão de Agostinho chamando a igreja de um corpo misto. Isso porque a igreja no Novo Testamento não se refere somente ao aspecto que vimos anteriormente de uma igreja invisível, mas que a palavra utilizada no grego, eclesia, traduzido de forma muito comum como chamados para fora, traz a ideia dessa eleição de Deus, mas de uma atuação terrena. É uma assembleia, uma reunião física, presencial e local de todos aqueles que foram separados por Deus do mundo. Essa igreja visível, como é chamada, é bem verdade que ela se torna algo mais institucionalizado do que orgânico ao longo da caminhada cristã. E os seus membros dessa instituição passam a ser todos aqueles que declaram oficialmente diante da comunidade sua fé em Cristo. Então, nessa dupla perspectiva, a gente sai de um momento, de uma perspectiva que abrange as eras e a gente começa a entender que essa perspectiva invisível, ela aponta para o visível. Ela tem uma característica visível. E essa característica mais fundamental é que esse povo se reúne. Ele se reúne para adorar ao Deus que o chamou. Ele continua com vários elementos. Por exemplo, ele continua sendo fiel à doutrina dos apóstolos, ele continua sendo um ajuntamento que serve a um só Senhor, mas ele tem perspectivas físicas e comunitárias no mundo. A Bianca fez um comentário aqui dizendo que a igreja é um organismo e uma organização, e isso é verdade. Isso
tem a ver com o nosso desenvolvimento como esse ajuntamento de crente. Esse ajuntamento de pessoas que se reúnem para adorar o próprio Deus. Para quê? Para uma religiosidade vazia? Não. Para obedecer o próprio Deus. Para cumprir mandamentos do próprio Deus. A grande questão é que muitos pegam elementos da igreja invisível, como sua pureza, ela que não pode ser maculada, sua unidade, ela que não tem, ela abrange os salvos como um todo, e aplicam esses elementos num sentido visível. E aí, quando a gente pega esses dois elementos, essas duas perspectivas e funde, começa a causar confusão. Como que a gente vai dar crédito a uma igreja local que se diz completamente pura, mas que tem, por exemplo, escândalos de desvio de dinheiro por alguns de seus membros? Ou alguns de seus membros continuam mentirosos, adúlteros, e por aí vai. Mas o próprio Senhor Jesus alerta para termos cuidado com isso. Porque ele diz que nessa manifestação local e presencial da igreja haveriam lobos, que entre o trigo haveria joio. Ou seja, não é incomum percebermos que na igreja local, igreja que eu estou dizendo é o ajuntamento dos crentes organizado, que na igreja local, que essa igreja seja manchada por exemplos maus, como adultério, desvio financeiro, a mentira, o egoísmo, e por aí vai. O próprio Senhor Jesus alertou para ficarmos atentos com isso. Embora os cristãos sejam separados do mundo, e, portanto, santos, enquanto caminham aqui, existe, como Sproul diz, uma mistura profana. Ou seja, honrar a Deus com a boca não significa necessariamente que todos o honram com o coração. Quem acompanhou a pregação de ontem à noite percebeu isso no relato de Ananias e Safira. Não é porque eles diziam que queriam entregar tudo, que o tudo significava tudo. Isso é muito importante para a gente conversar nesse tema, porque os exemplos maus dos homens presentes na igreja não são nem de perto bons motivos para descaracterizarmos a importância e a exigência divina de os crentes fazerem parte de um ajuntamento local. Não é porque nós nos deparamos com o pecado alheio, e a Bíblia é muito clara quando diz que esse pecado é real. Não é porque nós nos deparamos com isso em meio à nossa caminhada de santidade na igreja local que nós devemos descaracterizar a ideia de igreja local. Eu digo isso, por exemplo, especificamente contra pensamento dos chamados desigrejados, que pensam que podem desenvolver a sua vida cristã de forma solitária, sem fazer parte do coletivo. Isso não é possível. E isso é importante demais. O texto de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, como eu li, porque o autor dessa carta ele vai falar para os cristãos que eles têm um privilégio de viver um novo e vivo caminho a partir de Jesus como sumo sacerdote. E que a união dos crentes entre si é uma perspectiva direta de serem unidos, de fazerem parte desse novo e vivo caminho. É interessante que a palavra congregar, quando ele diz não deixemos de congregar, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. E a segunda delas é lá em 2 Tessalonicenses, quando fala da nossa união com Cristo. Ou seja, porque nós somos unidos a Cristo, nós podemos congregar e devemos congregar uns com os outros. Isso é maravilhoso.
A comunhão com irmãos que propagam a mesma fé, com uma comunidade cristã, é fundamental. Nós somos fortalecidos em nossa vida com Deus, e aí a gente entraria nos benefícios da igreja. E o contrário também é verdade. Quando nós deixamos de congregar, a gente perde, a gente enfraquece na nossa vida. Todos são chamados para essa vida de comunhão. E nessa realidade de igreja, nessa realidade local, nessa realidade visível, todos nós fazemos parte de um mesmo grupo, sem ser distintos uns dos outros. Estar isolado, estar sem comunhão, além de ir contra o que a palavra de Deus nos diz, nos orienta, só dificulta o processo da nossa santificação e do nosso caminhar em direção a glorificar a Deus como expressão da nossa vida espiritual. É claro que nós não vamos ficar livres de falhas doutrinárias. É claro que a gente não vai ficar livre de falhas na ética, na moral. Nós somos pecadores. Além das nossas falhas como cristãos, existem lobos infiltrados que deturpam a ideia da igreja local, que mancham essa ideia. Mas como nós vimos ontem, como tem o relato de Ananias e Safira, é o próprio Deus quem cuida da pureza de sua casa. É tarefa e privilégio de cada cristão viver unido à Igreja de Cristo. Ainda, mesmo que ela não seja institucionalizada, organizada, a comunidade cristã física é algo presente na vida de todos aqueles que são chamados aos seus caminhos por Jesus. A igreja é viva e ela é chamada a funcionar de forma orgânica, pela cooperação em favor do corpo. Assim, a gente, falando de igreja, e eu imagino que já eu estouro o meu tempo, dentro dessa perspectiva, nós não podemos confundir igreja local com qualquer outra organização, como qualquer outro ajuntamento de pessoas, porque ela é a única instituída por Deus. A igreja, nesse sentido visível, ela não é um clube de membros que se reúne voluntariamente, de forma opcional. Ela não é um grupo de amigos que tem interesses comuns. A igreja também não é uma prestadora de serviços na qual os seus clientes têm autoridade para serem servidos conforme os seus gostos. Jonathan Leeman, no seu livro Membresia na Igreja, afirma que a igreja local é o estabelecimento bíblico de maior autoridade na terra quando se trata do discipulado cristão e da cidadania na nação de Cristo. Ou seja, ao invés de nós olharmos para a igreja local como uma associação que nós participamos quando a gente quer, ou se a gente quer, nós precisamos tratá-la com a ideia de um povo, uma nação que se reúne em território estrangeiro para anunciar que o seu rei está a caminho. É porque nós fazemos parte da igreja invisível que nós nos reunimos visivelmente para dizer ao mundo: há um Salvador e nós o adoramos comunitariamente. Isso é muito lindo, meus irmãos. Eu gosto muito da ideia, eu repito isso algumas vezes, eu acho que eu já falei isso até na mocidade, de uma vez eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. Não está na Bíblia, nada do tipo, mas nos leva a pensar. Se a igreja é a reunião de um povo que adora ao Senhor,
E o relato bíblico do Apocalipse é um monte de... todos os povos reunidos e cantando Santo, Santo, Santo. O que a gente pode perceber é que a igreja local é a expressão mais próxima que nós encontramos do céu. Quem não gosta de igreja não vai gostar do céu. Claro, é uma brincadeirinha, não estou trazendo isso como uma revelação, um peso de autoridade. Mas pensa comigo, a igreja local é o lugar que nós podemos dizer: estamos em terra estrangeira, mas o nosso rei está chegando. Nós estamos fracos, mas nós cremos que o nosso Deus está vindo e ele irá vencer. Nós estamos aqui diante da lei dos homens, mas o que importa mais para a gente é total obediência à lei do Senhor, porque o Senhor vai instaurar o seu reino acima de qualquer outro poder. Não é o que nós fazemos na igreja. Onde nós fazemos isso? No nosso trabalho? Claro que não. Você não vai dizer para o seu chefe: eu não obedeço a você, eu só obedeço ao meu Senhor. Primeiro que isso é uma insubordinação, a Bíblia nem diz para você fazer isso. Não tem esse espaço. Mas você vai fazer isso na igreja. É lá que nós encontramos aqueles que dividem a fé conosco e podemos obedecer às ordens do Senhor reveladas biblicamente, por exemplo, consolem aqueles que estão chorando. Fortaleçam aqueles que estão fracos. Exortem uns aos outros. Cuidem dos pobres e das viúvas. Tantas outras opções. Tantas outras ordens, nós podemos cumprir somente na igreja local. Viver a vida cristã somente de forma isolada, em casa, é como viver uma espiritualidade, eu ia usar a palavra deformada, mas eu não vou usar essa palavra, porque ela precisaria de uma explicação a mais. Mas viver a vida cristã somente de forma isolada em casa é como viver uma espiritualidade doentia, sem o privilégio e ordem que Jesus nos dá de proclamarmos o seu reino. É como uma caricatura. É dizendo assim: olha, o Senhor se uniu ao seu povo, o chama para viver em comunidade, mas nós, seres humanos, fazemos uma caricatura do que é a vida cristã e nós dizemos: dá para viver de forma isolada. Percebe? Tem elementos, mas ele destaca o pior, é uma caricatura. E esse é um desafio para a igreja atual. Eu já estou acabando. E a gente imagina que a gente vai poder debater sobre várias questões. Eu imagino que vão ter pessoas aqui que têm algumas questões em mente. Mas esse é um desafio para hoje. Porque a tecnologia, como que a gente tem aqui, ela permite que a gente participe virtualmente de aulas e dos cultos nas nossas casas. Ela permite que a gente participe até mesmo de cultos de igrejas em outras partes do mundo. Isso pode ser muito benéfico para o nosso conhecimento teológico. A gente aprende um monte de coisa. A gente é consolado. Quando a gente ora, e vocês imagino que participam algumas vezes online, a gente se dirige e ora pelos nossos irmãos que estão em casa, a gente tem plena convicção do que a gente está fazendo, que a gente não está jogando palavra no vento. Mas a grande questão que a gente precisa entender é: a nossa igreja, ela se manifesta virtualmente da mesma forma que ela se manifesta fisicamente, ou isso é um caráter de exceção? É algo para se pensar. É algo para se pensar que a gente não vai ver na Bíblia. Reunião de Zoom não é igreja, ou então reunião de Zoom é igreja. A gente não vai ver isso.
Mas a gente precisa pensar, será que essa é a mesma expressão? Será que a tecnologia ela cobre o que a reunião presencial cobre dos crentes, que eu digo, não estou dizendo de reunião de sociedade interna, estou falando da expressão de culto da igreja, público. Ou será que ela só cauteriza, ela só é um band-aidzinho para deixar de arder a nossa dor de não estarmos fisicamente juntos? Porque eu não estou falando que é um momento difícil. Eu não estou falando que todo mundo tem que ir, eu vou, mas porque eu tenho um entendimento, mas eu sei que tem pessoas que não têm como ir. A minha esposa não tem como ir. Ela está cuidando da nossa filha. A nossa filha tem 7 meses. Pelo protocolo da nossa igreja, a nossa filha ainda não pode ir na igreja. Eu entendo isso. Mas será que ela está... Estou falando da minha casa para não usar vocês como exemplo. Mas será que ela está vivendo completamente o benefício de sermos um só corpo? Ou será que pelo menos ela está passando um mercúrio para não arder muito? Mercúrio, minha mãe usava na minha época, eu nem sei se usa ainda hoje. A Antônia ainda não se ralou para eu saber o que está usando. Mas se percebe que esse assunto ele tem implicações práticas? O cuidado mútuo, o encorajamento, a divisão de peso, que a Bíblia diz que a gente tem que fazer uns com os outros. A gente está orando, a Juliana sabe o quanto a gente tem orado pela sua família. Mas será que isso substitui o fato da gente estar ali? E a Diana está falando que mertiolate não arde mais. Antes ardia, é verdade. Então, nem posso usar mais isso, né? Arde, mas sara. Não vou usar essa expressão. Mas a grande questão é, será que uma coisa substitui a outra? Será que os nossos tempos eles nos estão trazendo soluções ou apenas novas oportunidades da gente pensar o que é pertencer ao corpo de Cristo, manifesto visivelmente nas igrejas locais, onde nós podemos servir uns aos outros? E aí, para terminar, e de verdade, já são 9h30, eu imagino que a gente vai ter um tempo de debate, eu gosto muito disso, eu acho que a gente cresce muito nisso. A gente pode ter alguns assuntos finais. E quando o Sproul ele traz a ideia de igreja, ele aborda a igreja em 2 perspectivas. A igreja invisível, chamada invisível, composta de todos os membros santos, ela não pode ser maculada, todos os salvos, que são a noiva de Cristo. Mas ela aponta também para uma realidade daqueles que são chamados para fora, aqueles que são chamados para se reunirem fisicamente. Eu não estou dizendo que o para fora é se reunir fisicamente, tá? Mas eu estou dizendo que essa expressão aponta para uma assembleia de crentes, uma reunião presencial com vistas a adorar ao Senhor, que é o fim principal da nossa vida. Mas então a gente pode saber que a igreja é a única responsável por trazer o conhecimento da verdade salvadora de Cristo Jesus. O mundo não vai conhecer a verdade de salvação em outra organização senão na igreja. Nós, como povo de Deus, e eu não estou falando como Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, estou falando nós, como povo de Deus, somos encarregados de sermos os únicos que podem trazer esse conhecimento. Por quê? Porque um dia ele foi revelado a nós. Porque um dia irmãos nossos revelaram a nós. E a expressão dessa vida cristã são as igrejas locais, que são conectadas através da unidade de fé. Então, o que fica para nós nessa noite, nesse tema comum, mas tão relevante? A gente precisa entender que essas duas perspectivas, invisível e visível, elas precisam estar ligadas. Porque sem essa ligação,
a gente tende a não viver de forma completa aquilo que o Senhor desenvolveu para ser o seu povo. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se a gente pensar em igreja apenas no sentido invisível, se a gente falar igreja é o corpo, é a noiva esperando o seu Senhor, o seu noivo, a gente descaracteriza a vida cristã comunitária. A gente ignora ordens bíblicas, como eu falei, o encorajamento, o aconselhamento, a exortação mútua. Nós vivemos aquém da vida cristã. Mas se nós vivemos apenas com a perspectiva de igreja visível, se nós pensarmos assim, igreja é a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a gente pode se deparar com uma instituição muito menos pura do que a igreja, do que a Bíblia oferece como igreja. Por exemplo, se a gente olhar somente para a igreja na perspectiva física, falando da nossa igreja, para não usar outras igrejas como exemplo, nós poderíamos justificar a nossa raiva contra a igreja ao nos deparar com um pecado alheio. Você já viu gente fazendo isso? Para que eu vou na igreja? Lá tem um monte de hipócrita. Se a gente olhar para a igreja só no sentido local, a gente talvez passe essa ideia. Mas a Bíblia nos diz de que a igreja não é somente isso. Mas a igreja é sim a noiva imaculada de Cristo, que ele entregou o seu sangue. É por isso que quando nós nos deparamos com o pecado de alguém, nós sabemos que o nosso dever é exortar o nosso irmão. Que o pecado dele não justifica a nossa ausência da comunidade. A beleza da igreja é percebida nessas duas verdades. Ela é pura, ela é invisível, ela é atemporal, mas ela desempenha visivelmente um papel no mundo, porque ela encoraja os fracos, ela consola os abatidos e ela anuncia ao mundo que o rei está voltando. Nós temos aqui um vislumbre do que nós faremos na eternidade, quando nós nos reunimos em igreja local. A próxima vez que você for num culto presencial, fique com isso em mente. O que nós fazemos ali é um vislumbre daquilo que nós faremos por toda a eternidade. Como igreja, nós podemos viver o mais próximo do céu que nós podemos viver na terra, em adoração ao nosso Deus. Por isso é que nós podemos amar e nós devemos amar e viver a igreja local. Ela é um presente e é uma ordem de Deus para nós. Eu sou suspeito de falar. Eu amo a igreja local, apesar dos seus defeitos, mas o motivo principal pelo qual eu amo é porque um dia o Senhor me salvou e me presenteou com irmãos que eu posso olhar e dizer: eu amo você, meus irmãos. Eu preciso de vocês. Eu não posso viver a minha vida com Cristo se eu não estiver ao lado de vocês. Vocês me ensinam a perdoar, vocês me ensinam a ser santos, vocês me ensinam a não ter um coração tão duro para o pecado. E eu louvo a Deus por fazer parte de uma igreja invisível, pura, santa, mas visível, que anuncia o Evangelho e que suporta uns aos outros. Que Deus nos abençoe a ser essa igreja. Que Deus nos abençoe a não pensar em uma só perspectiva, mas uma perspectiva dupla da igreja. E essa é a beleza da organização, do organismo vivo que nós vivemos. Denilson, eu imagino que você conduz agora, ou se qualquer irmão nosso quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Amém. Obrigado, Daniel. A gente costuma fazer um bate-papo e o pessoal fala mesmo. Algum irmão, alguma irmã gostaria já de Juliana levantou a mão. Quem? Juliana levantou a mão. Ah, legal. Eu levantei porque depois eu vou precisar levar o meu pai ao médico, que ele é normal, ele à noite faz
alguns exames no pronto atendimento. E aí, sobre isso, uma das coisas que o nosso licenciando, nosso querido Daniel, falou na lição de hoje sobre a importância da igreja, né, em várias esferas. Na nossa lição tem uma questão muito interessante, que é qual a utilidade... Gente, deixa eu passar o bombeiro aqui. Qual a utilidade da igreja local, né, para você? E ele abordou muito bem, como sempre. E eu quero fazer um link. Ele também tocou, né, na igreja que está orando pela situação da minha família, principalmente meu pai. E eu quero tocar nessa situação, aproveitar essa situação, que eu falo que toda situação que Deus permite que aconteça para gente, com a gente, ele tem um propósito, né? Acredito muito nisso. E é sempre para honra e glória do nome dele. Então, se a gente pegar as mensagens de ontem, dos cultos, do culto da manhã, foi Filemon, né? E o tema do reverendo Renato foi como tratar quem anima o seu coração, que passou, sim, por uma questão de relacionamento entre irmãos de igreja, não é mesmo? E aí ele fala, primeiro, reconhecendo a parceria. Então, quero reconhecer aqui que vocês têm sido parceiros meus, bênção em minha vida, em vários sentidos. Ele fala, 2, lembrando da pessoa em oração. Olha a importância da igreja, né? Lembrando da pessoa em oração, que foi até o que o licenciado, o Daniel, falou conosco, né? Eu venho sentindo um movimento da igreja e que, irmãos, eu não vou falar que vocês não têm ideia, porque vocês têm ideia, vocês são irmãos em Cristo, já passaram por isso. Como isso traz paz, né, para o nosso coração, como traz mais clareza, como conforta, como consola. Que bênção estar em comunhão, né, uns com os outros. 3, percebendo Deus na vida do seu irmão. E aí foi realmente bênção essa palavra. Eu anotei aqui algo que o reverendo Renato falou ontem na mensagem, muito importante, que é sobre o seguinte: o Senhor plantou irmãos, servos de Deus, que cuidam de mim, de você. Eu vejo Deus na vida de vocês. E isso é muito, muito importante, é uma bênção, nós vivemos isso lá na catedral. Glória a Deus por isso. Agora, um ponto que eu venho tratar, e eu já falei também da mensagem, né, do reverendo, daqui a pouco o reverendo Daniel, sim, do Daniel, né, sobre a pureza da igreja, também fala sobre a igreja, e um ponto que ele trouxe para nós, que eu acho que eu quero colocar aqui para a gente abrir esse momento aí de bate-papo, de troca, que será que esse virtual, ele substitui o presencial? Porque orar, a gente ora um pelos outros nas nossas residências, nas nossas casas. Mas será que isso basta? Será que aquele momento ali na igreja, em comunhão, em um só povo, uma única só voz, no nosso momento de louvor, não é mesmo? Todos ao mesmo tempo elevando, adorando ao nosso Deus. Será que isso pode ser substituído pelo que nós estamos vivendo? Porque ele levantou essa questão e falou muito ao meu coração essa questão, né? Eu tenho refletido até o prezado momento, eu estou refletindo sobre isso. E dessa forma que eu quero abrir hoje, né, esse bate-papo nesse ponto que o nosso licenciando, irmão em Cristo, Daniel, trouxe para nós, sobre essa reflexão. Eu posso falar também? Eu não sei se o Daniel queria falar agora, mas acho que a Bianca muito, quero ouvir vocês também. A Bianca, eu acho que levantou a mão também, mas não sei se ela já ela baixou. Então, tranquilo. Então, se você quiser falar primeiro, fica à vontade. Fala tu, Fih. Fala tu aí. Depois eu falo. Então tá, vamos lá então.
É o que, assim, eu achei muito legal essa conclusão do Daniel para esse estudo, falando sobre a igreja. Eu acho que não tinha a melhor maneira de terminar esse assunto falando de como é que é essa nossa relação com o povo, com os povos de Deus, quer dizer, a noiva de Cristo, né? Eu acho que isso tem um peso assim que por si só já é uma chamada de atenção na gente, né? Porque se Cristo se sacrificou por essa noiva com pecado, imperfeita, né, cheia de problema, por que que eu tenho, né, por que que eu tenho que ter essa relação de tipo assim, não, eu não quero vínculo com essas pessoas, eu não quero estar ali, sabe? Eu sei que a gente tem um desafio muito grande na atualidade, que é, de fato, essa questão dos desigrejados. Os desigrejados, eles possuem, de uma certa maneira, um, um talvez trauma genuíno, né, de não querer estar congregando, né? Às vezes tem experiências ruins em algumas igrejas, mas eu acho assim que um pouco do Daniel, que o Daniel estava falando e espelha um pouco a respeito da maneira como eu vejo também a nossa igreja, que é de fato a grande maioria aqui é da catedral, né, Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. A gente não estaria lá se a gente não cresce que lá é uma igreja saudável, né? Quer dizer, uma igreja que realmente prega a palavra de Deus. Então, numa igreja onde realmente prega a palavra de Deus, há sim possibilidade de ter pessoas com falhas. Eu sou uma delas. Eu cometo deslizes. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter esse olhar, né, para, claro, vendo o problema, como ele existe, mas trazendo também esse olhar que traz um despertar para algo do tipo o que é o meu problema pessoal perto do todo, né? Quer dizer, não é porque você teve uma dificuldade com algum irmão, alguém que se passou por irmão, se passou por ovelha e agiu de uma maneira que não era para ser, né? Como é que a gente tem que lidar com isso, né? Então eu acho que o Espírito Santo tem conduzido a gente e essa reunião aqui é uma reunião onde a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu dou glórias a Deus por esse grupo pertencer à catedral, né? Por nós, a igreja que eu congrego e que de fato a gente sente muito o distanciamento, né? Essa situação não é o ideal, né? É uma bandagem, como bem falou o Daniel. É só isso que eu ia falar. Eu falo? Pode falar, Bianca. Até em cima disso que a Ju falou, né? Que a Ju falou assim, mais ou menos assim, será que esse modelo virtual, né? Ele vem substituir, né? Foi mais ou menos isso que a Ju falou, né? E assim, eu creio muito, particularmente, eu creio muito no poder do ajuntamento. Até por aquela palavra, né, que diz assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Óbvio que a gente sabe que nós não estamos sós, né? Quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta do quarto, oramos ao nosso Pai em secreto, nós sabemos que o nosso Pai em secreto, ele nos ouve e ele atende, né? Ele age conforme a sua vontade. Nós sabemos disso. Mas há um poder, uma manifestação no ajuntamento que eu creio que faz parte exatamente dessa figura do corpo, do propósito, do objetivo do corpo. E porque a gente vê no Novo Testamento tantas analogias, né, até em relação ao corpo mesmo, aos membros, né, como que funciona essa composição, né, que você tem as mãos, você tem os olhos, você tem os pés. Então, assim, a junção, o ajuntamento, ele tem um propósito espiritual também, não é apenas esse coletivo nosso, né, por nós sermos seres sociáveis, né, essa necessidade nossa.
inerente do ser humano, da forma como Deus nos criou, de estarmos em comunhão. Então, eu creio muito no poder do ajuntamento, na forma como o Espírito Santo se manifesta e age quando aqueles que pertencem ao corpo estão reunidos. O que acontece quando essas pessoas se unem num lugar para adorar ao Senhor, para, né, se voltar ao Senhor. Então, eu creio que há um poder nisso que não pode ser substituído por outros modelos. Os outros modelos, eles podem vir como um facilitador, como um ajudador, né? Principalmente em tempos como esse. Mas é só a gente ver, a gente percebe quando a gente vai à igreja nesse período de pandemia, a necessidade que nós temos de pegar o irmão e dar aquela abraçada assim, a gente sente falta desse contato assim, daquele abraço, do tato, de chegar, caramba, meu irmão, com saudade e tal. A gente sente falta disso. Né? Então, eu creio que isso faz parte até da cura que o Senhor opera na nossa vida, nas nossas marcas, né? As nossas dores, cicatrizes. O Senhor, ele trata tudo ali dentro da igreja. Né? Essa relação de igreja, ela ensina a gente a calar o nosso eu, a tirar o nosso eu do trono, colocar o Senhor no trono, a descer do pedestal e a gente ir até o nosso irmão, né, para reconciliar, para exortar, como o Daniel falou ontem, para aconselhar, enfim. Então, eu creio muito no poder do ajuntamento e não é substituível por outros modelos, né, de encontro, embora eles ajudem. E só para fechar, eu estava lembrando de uma aula que eu tive agora nesse primeiro bloco de matérias, em que um pastor convidado, ele falou assim, eu creio que daqui a pouco tempo as pessoas vão estar tão saturadas do contato virtual que elas vão estar extremamente sedentas pelo encontro presencial. Isso não só nós no contexto de igreja, mas na perspectiva até das pessoas do mundo virem em busca da igreja, justamente por causa desse encontro, desse contato, desse calor que existe dentro do relacionamento de igreja. Então, ele falou assim, não dou 5 anos para esse contexto nosso virtual saturar tanto as pessoas vão estar sedentas pelo contato físico, sedentas pelo espaço presencial, para que elas possam ser tratadas, para que elas possam ser vistas, para que elas possam ser reconhecidas como pessoas de valor. Então, eu creio que nós estamos vivendo, claro, um tempo muito complicado, nós temos clamado para que o Senhor continue a preservar as nossas vidas, continue livrando os nossos, continue guardando a nossa igreja, os nossos irmãos, e eu creio que a gente pode alimentar o nosso coração de esperança que Deus pode estar trazendo num futuro não muito distante, um novo tempo, um tempo de colheita, um tempo de restauração, que vai restaurar de fato a igreja, preparando para a volta do Senhor realmente. Então, eu creio muito no poder do ajuntamento. Francis, agora. Realmente, a comunhão com os irmãos é insubstituível. Mas, vamos combinar, nunca foi um tempo tão próspero quanto esse. Eu estava ali na sala do Oásis, caminhando com o povo hebreu. Agora eu estou aqui na escola dominical. Amanhã, às 9 da manhã, pelo menos eu, Elisete e Juliana, estaremos numa reunião de oração da SAF, se Deus assim nos permitir. Fisicamente isso seria possível? Para mim, não. Eu moro em Niterói, né? Como é que... E isso tem me proporcionado... Não é o ideal, mas a gente tem que sempre... A idade nos traz essa visão, né? Eu, no auge dos meus 61 anos, consigo perceber que isso tem sido muito útil. Na semana passada, eu tive, por exemplo, a oportunidade de conversar com a Elisete, né? Porque a gente começou a se aproximar. Toda segunda e terça-feira, pelo menos, nós estamos juntas pela manhã. Então,
Isso tem sido muito bom. Essa classe de escola dominical, eu jamais entraria na escola de jovens fisicamente lá no nosso templo. E aí, porque a pandemia se apresentou, eu querendo uma escola dominical, ela se apresentou, eu falei, meu Deus, que preciosidade, né? Então, é a gente conseguir enxergar o lado bom dessa história, porque Deus está nos mostrando o lado bom dessa história também, né? É só a minha dica para a Juliana. Não é o ideal, não, mas tem muita, muita coisa boa. Denilson. Ok. É até interessante isso, porque assim, eu sou de um tempo que a gente aprendeu a evangelizar, muito a gente fazendo o convite para a igreja. Se pegar na época, a gente tinha muito disso, era convidar para a igreja, era o folheto, alguma coisa assim. Então, a ideia era muito chamar as pessoas para a igreja. E até dentro daquele contexto que a gente estava falando lá atrás, né, muitas pessoas se decepcionam, porque até muito se fazia disso, né? Chamando para a igreja como um lugar legal, um lugar melhor, e a pessoa chegava lá deparada e tinha um montão de ser humano lá, né, sujeito às mesmas coisas que qualquer um tem. E vinha a decepção. Né? E assim, a lição que fica disso, né, muito importante, é que a gente sempre trabalhe levando a pessoa a conhecer a Jesus Cristo. Né? Levando, graças a Deus, eu percebo que de um bom tempo para cá, né, a ideia é mais essa, né, de levar as pessoas para Jesus Cristo. Seja aquelas programações, né, que sempre os grupos na igreja, a igreja como um todo faz, para que as pessoas vão até lá, né, para dar aquele start, né, aquele pontapé inicial para as pessoas conhecerem a Cristo. Aquilo é válido, mas sempre a gente tem que ter isso à frente. Ó, você precisa conhecer a Jesus, né? Você mostrar Jesus para a pessoa. E a igreja vai ser uma consequência. É ali que estão as pessoas que amam a Jesus, é ali que estão as pessoas que Jesus cuida. Então, essa abordagem que eu vejo ser mais interessante. Né? E com relação, né, à igreja virtual e à igreja presencial, né, falando do que esse pastor falou, que a Bianca disse, eu acho que já chegou esse tempo. Tem muita gente realmente que sim, está cansada, né, da questão virtual. Né? Mas, assim, eu vejo, pegando a fala dela e a fala da Santa, eu vejo como o Senhor também tem usado essa oportunidade para o Evangelho chegar a tantas pessoas, né? O carinho ser dado, né? Como eu trabalho com a EBD, meus irmãos, tenho tido a oportunidade de estar lá recebendo alguns e-mails que chegam, né? Que o pastor tem falado, né? Da classe Catecúmenos, quem quer ser novos membros, e a gente vem recebendo. E às vezes são uns depoimentos muito interessantes, muito legais, né? Das pessoas estarem se sentindo cuidadas, né? Está recebendo o cuidado da igreja e se animam e vão, né? Tem pessoas que já estão indo. Então, no geral, nós vemos que Deus, em meio a essa história, ele continua escrevendo a história do seu povo, né? O povo continua avançando, né? Em direção, né, a Canaã celestial, né? E nós, como igreja de Cristo, nós continuamos marchando, né? Indo à frente, pedindo a Deus que esse tempo que a gente está vivendo passe logo, né? Mas Deus tem nos abençoado, né, em cada etapa dessa história toda, né? Para a glória dele mesmo. Daniel, deixa eu falar uma coisa que me veio agora à mente, assim, parece assim, vai parecer uma coisa meio aleatória, mas realmente uma coisa que brotou agora aqui, assim, cara. E realmente a gente estava falando de oportunidade, já falaram aqui no chat, né, sobre as novas oportunidades que a internet trouxe, né, que realmente é uma bênção nós podermos ter um estudo bíblico pela internet, isso daí é inegável.
Mas, assim, a gente também tem que olhar, assim, eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu, por exemplo. A gente, falando francamente, né? Eu, nesse tempo todo que, assim, pisei pouco lá na catedral de pandemia, né? Nesse tempo de pandemia, você sabe que eu acho que eu não escutei mais fofoca nenhuma, cara. Eu acho, assim, que de uma certa maneira, assim, quem é que vai abrir um recurso virtual para falar mal, sabe, da igreja? Assim, eu acho que foi até uma providência. Não vou dizer que é providência, porque não tem como sondar os planos de Deus. Mas, de uma certa maneira, eu sinto assim, o quão até dá para ter uma percepção de o quanto a fofoca ela mina a saúde da igreja, né? Eu falei ainda há pouco a respeito de como considerar a minha igreja uma igreja saudável, mas o quanto isso pode ser, essa confiança na instituição pode ser minada por essas palavras malditas mesmo. Às vezes as pessoas pensam que estão fazendo críticas construtivas, mas na verdade estão falando mal, sabe? E isso daí realmente é uma coisa assim que eu reparei, e só uma observação que eu senti nas reuniões virtuais em relação a isso, que realmente não sei dizer se eu estaria imune se nada disso tivesse acontecido, tá entendendo? Chegando atrasado e já metendo o bedelho. Fala aí, meu irmão. Seguindo, Guilherme. Eu ouvi vocês falando aí, né? Quando eu liguei, a Bianca estava falando, né, da importância, né, da gente estar juntos, com certeza, não estamos sentindo falta um dos outros. Mas assim, eu estava lembrando o que a Francis falou depois. Ela falou assim: olha, domingo, rapaz, eu acordo cedo, eu assisto o culto de Pinheiro de 8 às 9, aí pulo para Leonardo Saião de 9 às 10, aí pulo para IBNU do Luiz Saião lá em São Paulo de 10 às 10h40, aí venho para a Catedral. Falei, rapaz, quando eu vou me aprontar para ir para o culto, eu não posso ver nada, aí assisto só a Catedral. Assim, são bênçãos que a gente vai colhendo nesse meio de pandemia, que eu falei, rapaz, uma mensagem melhor que a outra, sabe? Coisa de Deus. Quando a gente estava presencial, a gente não tinha essa chance, né? Porque você tem que se aprontar, sair correndo, né? Pegar o seu carro e ir para a igreja, então a gente não tem essa oportunidade. Mas, assim, uma das coisas que eu estava vendo na lição aqui, que às vezes, na hora de falar o credo apostólico, né, que algumas igrejas sempre falam no final do culto, ou, né, no final da escola dominical, aí o credo fala, creio na Santa Igreja Católica. Aí eu falei, rapaz, outros falam, creio na Santa Igreja Universal. Aí eu ficava, rapaz, ou é católico ou universal, mas que coisa, né? Até eu entender que o católico universal quer dizer a Igreja Invisível de Deus, né? Eu ficava com aquela coisa, mas por que crer na Igreja Católica? Nós não somos católicos, por que igreja? Agora universal. Universal é o Bispo Macedo, não tem nada a ver com a gente. Aí essa explicação de hoje da lição, né, vem a esclarecer muito esse lado também para a gente. Creio na Santa Igreja de Cristo. Para compartilhar um pouquinho das nossas... E quando jovem, né? Quando novo na fé, digamos assim. Mas estaremos entrando após a minha reunião, então vou chegar sempre um pouquinho atrasado, tá, irmãos? Mas vamos estar tentando nos fazer presente aqui na EBD também. Deus abençoe a todos. Pelo que eu estou vendo aqui na nossa lista aqui, ninguém mais levantou a mão. Alguém ainda quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente já pode finalizar, então. Daniel, se você quiser fazer um fechamento aí sobre tudo isso que a gente falou. Não, eu acho que tem muita coisa válida mesmo, e como a gente cresce na troca, né?
E eu estava pensando aqui que, de fato, essa nova realidade que a gente foi empurrado, né, de virtual e tal, ele de fato trouxe várias oportunidades. E assim, para dar uma posição minha assim, sobre no que diz respeito a isso, eu creio que o virtual ele abre leque para algumas coisas que nós fazemos como igreja. Uma delas é o ensino teológico, como esse aqui. Eu acho que isso aqui ele é uma baita oportunidade. Eu acho que muito do que nós temos presencialmente em aulas teológicas nós temos aqui, claro, mais cansativo, a gente não tem um ou outro para abraçar, mas eu creio que essas questões são muito válidas. Uma coisa que eu acho também que que vai na direção de oportunidade é a gente parar de ter ideia de igreja local, de ajuntamento somente aos domingos. Então, eu acho que abre oportunidades muito para a gente da gente se dedicar a esse ajuntamento em outros dias da semana. Eu acho que isso é muito maravilhoso. É claro que a gente tem né, os ecos, e eu acho que os ecos fazem esse papel de tirar a exclusividade do domingo. Eu não estou dizendo que o eco substitui o culto, não é essa a nossa visão, não é isso que eu quero falar, mas eu estou falando que a nossa vida como comunidade local de crente, ela pode ser vivida durante a semana e ela ajuda a nossa caminhada na fé quando ela é vivida durante a semana. Então, esse tempo talvez nos trouxe essa visão, né, o Denilson estava até falando, não, quando a gente pensava em um irmão levar alguém para a igreja, falava, vamos levar para o culto, e talvez isso pode mudar um pouco. Mas, e também traz o último benefício, eu nunca tinha parado para pensar, Will, nessa questão que você falou sobre a fofoca e, de fato, né, a ausência de relação ou a diminuição de relação interpessoal, de fato ameniza os pecados que vêm dessas relações, né? Mas, de fato, é uma oportunidade da gente não pecar nessa questão. Mas, por fim, a minha visão disso tudo é que a questão virtual, e eu repito o que eu falei, ela é como, para mim, um band-aid. A minha visão sobre as nossas questões virtuais, claro, quando a gente não tem a possibilidade de estar presencialmente, é muito mais num sentido de pena, de me entristecer, do que no sentido de, uau, eu estou me revigorando. A minha impressão é essa, tá? Quando, por exemplo, a gente está impossibilitado de ir presencialmente à igreja, a minha visão é, uau, puxa, eu tô aqui presencial, eu tô aqui virtualmente, mas como eu queria estar com os meus irmãos. Tá ardendo menos porque eu tô com esse band-aid, mas o machucado é real, porque o machucado é não poder me reunir presencialmente, porque eu acho que isso faz parte de quem nós somos como cristãos. Então, essa questão do virtual ser um band-aid que não sara, mas ajuda a arder menos, talvez seja o que eu mais assim tenho, principalmente na nossa reunião comunitária semanal de adoração, ou seja, culto dominical na nossa realidade. Então, é uma ferramenta, mas que às vezes entristece, porque a gente não pode estar muito junto. Mas, gente, é uma bênção ser igreja. Eu acho que a nossa igreja, eu não sei vocês, eu particularmente amo a nossa igreja local, e eu acho que a gente, nesse tempo, tem uma oportunidade de reconhecer ainda mais como que o Senhor tem nos abençoado, sabe? Nós somos uma igreja muito conservadora, histórica, mas que, se a gente for observar como o Senhor tem nos abençoado em meio a esse momento de impossibilidade de estarmos presencialmente, sempre lá na igreja, eu tenho visto como a gente tem orado muito uns pelos outros, como a gente tem surgido oportunidades da gente ter diversas atividades. A SAF tem orado toda semana. Gente, vários ministérios da nossa igreja têm se dedicado a isso. As transmissões da nossa igreja têm melhorado, então isso traz possibilidade de mais gente assistir. Como
como que é bom a gente fazer parte de uma igreja que a gente sabe que está sendo cuidada por Deus, né? Então, é um momento, sim, de choro, de dificuldade, pela situação que o nosso país se encontra, pelas dificuldades que nós encontramos com a igreja local, mas como é bom, eu amo a igreja local e eu acho que momentos como esse, junto de vocês e dessa aula, me fazem refletir e daqui a pouco eu vou dormir ainda mais animado por eu fazer parte de um grupo de crente, de uma igreja local com vocês e eu louvo ao Senhor por isso. Esse é o fechamento que eu gostaria de dar. Eu amo a igreja porque eu fui chamado para ser parte dessa igreja e isso tem sido um privilégio que tem marcado a minha vida. Eu não sei quem. É para eu encerrar? Denilson, acho que é o Denilson. Quer falar alguma coisa, Denilson, para encerrar? O Denilson vai escolher de novo quem vai fazer a oração final. Ele deve estar trabalhando, respondendo perguntas, sabe, Daniel? Mas eu vou chamar o Ranilton para orar. Ele também é professor da classe. Nessa classe, todo mundo é professor, né? Tu já reparou isso, né? É muito bem-vindo. A gente sempre trabalha com esse meio sistema de mesa redonda, né? Bem participativo. Mas, assim, Deus tem colocado para isso o nosso irmão Will, nosso irmão Ranilton, eu também, e tem um time que dá um apoio assim, fora de série também para a gente, que é a Juliana e o Ricardo, né? Eles nos apoiam. Então, esse time, desses 5, né, Deus tem usado, né, nessa classe. Então, pedi para o nosso irmão Ranilton, não sei se ele está aí na escuta, para orar e já encerrando nosso estudo dessa noite. Daniel, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe muito. Meu irmão, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. Deus abençoe, gente. Amém. Antes de orar, irmãos, eu estava guardando aqui, eu me guardei, né? Porque Danielzinho, Guilherme e Bianca, principalmente, que chegaram hoje, e mais gente chegou hoje, graças a Deus, a Tânia, o Reinaldo, chegaram hoje também, então sejam bem-vindos na classe, a Fátima convidou, e todos, né? Não só, Denilson, os 5 que você citou, mas tem alunos aí que são patrimônio tombado, né, da classe Logos, né? Guilherme Saião, Francis, toda vez que eu entrava, eu encontrava com esse pessoal, a Fabi, a Elisete no final, a Sônia, tem um monte de gente aí, né, que faz parte dessa classe e aguentou firme e continua perseverante na classe durante o ano de 2020 todo e entrando para 2021, isso é bênção. Em relação ao que o Guilherme falou, eu também, Guilherme, eu entro em Pinheiros 8 horas da manhã, vou até às 9, porque tem 3 irmãos nossos que são da nossa igreja, da Catedral Presbiteriana, que congregam lá, que são de lá, o Alain, o Ricardo e a Ana Valéria. Né? Então, assim, de vez em quando é uma oportunidade de revê-los, eu faço contato por WhatsApp, e de 8 às 9. Né? Para você ter uma ideia, o culto de 8 às 9 do domingo retrasado tinham 28 mil pessoas conectadas. Né? Então, assim, não dá para desprezar, né, um alcance desse. Já é uma realidade. Eu não vou entrar no mérito do que foi discutido aí, se isso vai substituir ou não, mas isso é a realidade. Né? Tinham 28 mil. No culto na escola dominical tinham 18 mil. Né? Assim, e outra, irmãos, e aí já colocando para a nossa realidade aqui, uma classe de escola dominical com 24 ou 25 numa segunda-feira à noite, como hoje, não, é uma coisa desprezível. Né? Eu que dei muitas aulas para 5 pessoas, 6 pessoas durante... Não existe. A gente está com uma frequência maior do que muitas igrejas aqui, tá, irmão? Né? A nossa frequência, na segunda-feira à noite, 20, 30, até as 22, para estudar a palavra. Né? E eu não vou falar mais, porque Danielzinho, principalmente o Guilherme e a Bianca, a próxima aula é comigo, é marcas de uma igreja verdadeira. E se eu falar, vou gastar o cartucho, eu não tenho tanta bala assim. Então, eu vou guardar para a gente falar sobre marcas de uma igreja verdadeira. Segunda-feira que vem, eu conto com vocês aqui, sem perguntas. Ao contrário do Danielzinho, eu não gosto das perguntas. Gosto das perguntas depois que eu já estou fora. Estou brincando. Mas, assim, é uma bênção participar com vocês, né? De estar com vocês.
Eu só vou encerrar daqui a uns 10 minutos, vou falar mais uns 10 minutos só, mas é rapidinho. Não, brincadeira. Eu vou falar uma coisa que é muito importante, irmãos. Essa classe, essa turma, essas lições, essas gravações, eu recebi essa semana passada 3 perguntas de aulas lá atrás, do estado intermediário do Denilson, da glorificação do Will, aulas que eu mesmo dei, pessoas perguntando do filme que a gente vê, sabe? As pessoas estão assistindo depois, né? Eu tenho até que passar uma saudação especial para um casal lá de Macaé, de uma igreja pentecostal, meu irmão Robson e a Adriana, pentecostais. Uma saudação especial também para o Zé e a Adriana e o Márcio, lá de Eunápolis, na Bahia. Gente, essas aulas estão indo para lá. Eles estão pegando esse material e estão estudando em cima. Louvado seja Deus por isso, né? Porque isso aí demonstra o alcance do virtual, da palavra de Deus, que era inimaginável se a gente ficasse confinado ali na catedral. Também, de novo, entrando no mérito, não estou desprezando a importância do presencial, que eu também não abro mão, né? Mas, assim, não dá para desprezar essas possibilidades que, com a pandemia, vieram agregadas, né? Lá em Itaperuna também, eu não guardei o nome, mas na próxima aula eu vou citar os nomes desses irmãos e dizer que nós ficamos muito alegres porque vocês estão aqui estudando a palavra de Deus, mesmo que depois, não ao vivo, não na hora, né? Que depois, e a palavra de Deus ela se multiplica, né? E ele que abençoe, ele complete em vocês o que precisa ser completado, né? E o Espírito Santo está agindo em nosso meio, glória a Deus por isso. Eu vou encerrar agora, de verdade, tipo aí, Fátima está aparecendo aí, grandona aí, Fátima incentivadora aí, o Guilherme também, quase dormindo, mas eu não vou deixar ninguém dormir, né? Vou falar só mais meia hora. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Muito obrigado, querido Deus e bondoso Pai, por esses momentos agradáveis que passamos aqui na Tua presença, ao redor da Tua palavra, na instrumentalidade do Teu servo, licenciando, daqui a pouco o reverendo Daniel Jardim, uma bênção em nosso meio, uma bênção à família dele, à família da esposa dele, né? Todas as famílias aqui representadas, bênção para nós, como a Juliana falou, realmente nós nos sentimos abençoados por Deus, porque o Senhor nos colocou nessa igreja e o Senhor se revela através dessas pessoas nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor por isso. Nós pedimos agora uma bênção especial sobre o reverendo José de Arimateia, o Senhor esteja guardando, cuidando, curando o nosso irmão. Pedimos também pela vida do tio Chico, do nosso irmão Ricardo Chaves, lá em Belém do Pará, que também está sofrendo com essa enfermidade, que o Senhor venha com cura, abençoe aquela família, todos os familiares também com cura, e todos os nossos que padecem desse mal nesse momento, que o Senhor esteja abençoando com cura cada pessoa, cada família que sofre desse mal. Muito obrigado também, Senhor, porque pelo livramento, o Senhor tem curado, tem livrado em nosso meio, e nós te bendizemos, reconhecemos o cuidado, o carinho do Senhor. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, que somos nós, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos, distinguirmos, principalmente discernirmos a tua atuação em nosso meio. Abençoa-nos nessa noite, edifica-nos, transforma-nos, restaura-nos, em nome de Jesus.